Hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de riqueza. Ricos sim, por que não? É uma palavra seladora, será uma palavra seladora ao teu coração. Um divisor de águas, eu tenho certeza, um divisor de águas para a tua crença, mesmo que limitante em relação à riqueza. Será uma palavra de renovação de vida, quebra de paradigmas, uma chave de crescimento para a tua vida. Uma mensagem que com certeza será destruidora de todos os sabotadores mentais que de alguma forma impedem você de prosperar. Amém? Pois muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios 9, 6, 7 e 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus, Ele é poderoso. E diz a palavra de Deus, para tornar abundante em vós toda o quê? A graça. O que é a graça? É o favor desmerecido que o Senhor derrama sobre nós. É um favor que nós não merecemos, mas Ele derrama sobre nós de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. Cadê o sorrisão? A área da nossa vida, da graça que só Ele tem para nos entregar. Amém? Então, toda a graça, diz a palavra de Deus, Ele vai abundar em nós. Ele vai colocar sobre nós. A fim de quê? A fim de que nós tenhamos sempre o quê? Em tudo, toda a suficiência, né? E possamos superabundar em toda boa obra. Ou seja, é uma promessa completa. Ou seja, Ele promete que vai transbordar em você em tudo, para todas as horas, em todos os momentos, dependendo da situação, da condição, independente da necessidade que você vai ter, Ele vai ter toda a suficiência para te entregar em tudo que tu precisa, tá? Em toda boa obra, Ele vai te superabundar. Por quê? Tudo que Ele te diz basta que você saiba semear. Basta que você saiba cumprir o princípio da semeadura. Pois muito bem. A primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite para você, através do Espírito Santo pela minha boca, na Bíblia tem algum versículo que proíbe a riqueza? Tem. Vocês já encontraram na Bíblia de vocês, tem algum versículo que proíbe a riqueza, pastor? Não. Na Bíblia não tem nenhum versículo que proíbe a riqueza. Ela diz que você não pode o quê? Colocar o seu coração na riqueza. Amém? Colocar o seu coração na riqueza não pode. É proibido por Deus. Por quê? Porque Ele sabe que se você colocar o seu coração na riqueza, você vai baixar assim de ladeira abaixo, você não vai conseguir se encontrar. Pois muito bem, isso não deve ser a riqueza, o teu tesouro. É isso que o Senhor está nos dizendo. E lá quando nós vamos na Bíblia Sagrada, nós começamos a olhar para ela, Salmo 62:10 nos diz assim, ainda que as vossas riquezas aumentem, não tenha nela o seu coração. Aí Mateus 6:24 diz assim, ninguém pode amar dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas nós, não colocando o nosso coração no Senhor, não colocando o nosso coração nas riquezas, nós servimos a um só Senhor, que é o nosso Deus. Amém? Lucas 12:15 diz assim, guardai-vos da ganância. Ganância é um sentimento exagerado de ter uma única coisa que se chama dinheiro. É aquilo que você só quer para você, você quer demais, você quer sempre absolutamente pensar naquilo, buscar aquilo, aumentar aquilo e nunca se saciar daquilo. Isso é ganância. A sua vida não consiste naquilo que você possui e nem naquilo que você tem. Não consiste nos teus bens, diz a palavra de Deus em Lucas 12:15. Provérbios 23:4 diz assim, não te canse, porém, tentando enriquecer. Não te cansa tentando enriquecer. Aí ele completa, antes seja sábio. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que, ao invés de você ficar trabalhando dia e noite, lembra de Marta?
quando o Senhor Jesus Cristo foi lá e repreendeu Marta, porque só queria trabalhar, enquanto que Maria buscava a boa semente, a palavra de Deus. Ele disse, não adianta você deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de ter um tempo para aprender, para orar, para buscar o Senhor, porque eu estou trabalhando, porque eu preciso produzir, porque eu preciso ganhar, porque eu trabalho de domingo a domingo. Ele diz, não adianta tu te cansar para enriquecer, mas antes seja sábio. Isso são os princípios de riqueza com Deus. Os princípios da riqueza que Deus aprova e que vem do Senhor. E é o princípio da riqueza que te dá felicidade. Você vai entender mais na frente o que eu estou dizendo. Provérbios 20:13 diz assim, para você não ser preguiçoso. Para você não ser preguiçoso. E não esmurecer. Não esmurecer. Para quê? Para que você não venha empobrecer. Ou seja, se ele não quer que você venha empobrecer, então ele quer que você venha o quê? Enriquecer, que você seja rico. Se ele não quer que você seja pobre, ele quer que você seja rico. Amém? Aí quando a gente vai lá em Filipenses 4, você pode até abrir aí sua Bíblia em Filipenses 4, eu gostaria que você abrisse, por favor. Aí você vai encontrar um versículo que já é bem conhecido, uma palavra que é bem conhecida e que muitas pessoas leem e às vezes não prestam tanto atenção no que ela está dizendo, porque ela diz assim, olha, sei passar necessidade também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Aí no 13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a gente vê essa frase assim, na traseira dos caminhões, a gente vê essa frase no WhatsApp, a gente vê essa frase em todo canto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente gritando por tudo que é lado, eu sou crente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não olha quem é que está dizendo isso. E por que está dizendo isso? Quem está dizendo isso foi Paulo que deixou escrito aqui. Ele disse que podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, porque ele sabia tanto passar necessidade, tanto passar dificuldade, tanto viver bem na escassez, como viver bem na riqueza, como viver bem e transitar nos palácios, como era a vida que ele tinha anteriormente. Ele sabia tanto entrar numa casa onde fosse muito, muito bem sucedida, como ele sabia entrar numa casa onde pouco tivesse ou quase nada. Ele sabia todas as coisas, ou seja, eu sei, eu posso todas as coisas, eu posso ter escassez e eu posso ter riqueza, isso não me proíbe de nada. E a palavra de Deus vai discursando para nós assim, se nós tivéssemos que percorrer, nós íamos passar aqui mais de horas só percorrendo a palavra de Deus, dizendo uma coisa, dizendo outra para nós e complementando várias situações em que quebram muitos tabus que tem na mente humana por falta de conhecimento. Sim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Pois bem, agora, o que significa riqueza para você? O que significa? Conta bancária recheada? Significa patrimônios, muitos patrimônios? Significa uma empresa altamente bem-sucedida? Significa muitos investimentos financeiros e com muitos ganhos financeiros? Tudo bem, tudo bem. Essa é uma forma de riqueza. Não deixa de ser uma forma de riqueza. E ela é muito bem-vinda. Mas o fator enriquecimento, ele é o mesmo de prosperidade. Ele é o mesmo de bem-aventurado. Se eu tirasse a palavra próspero, sim, por que não? Que é o tema dessa mensagem que hoje eu estou entregando para vocês, ficava mais confortável. Se eu tirasse a palavra riqueza e colocasse bem-aventurado, sim, por que não? O crente talvez ia receber bem melhor a frase. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso envolve riqueza, prosperidade, bem-aventurança. Envolve o quê? Envolve tudo que tu quer. Envolve felicidade, envolve bem-estar, envolve alegrias,
envolve conquistas, envolve vitórias, envolve aquilo que é uma das tuas jornadas, ser um buscador de riquezas. É simples assim. Mas diversas formas de riqueza nós podemos citar. E nós temos a riqueza de tempo, que é o tempo que nós temos para dispor, o tempo como nós subdividimos, o tempo como nós trabalhamos ele, para que nós possamos viver tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo que nós devemos. E aí está, às vezes, as dificuldades de sabermos honrar e de sabermos nos agendarmos para vivermos tudo o que precisamos, tudo o que queremos e tudo o que devemos. Nem sempre conseguimos fazer isso. Muitas vezes vivemos tudo o que queremos, mas não vivemos tudo o que devemos. Muitas vezes vivemos tudo o que devemos, mas não vivemos tudo o que necessitamos. E assim vai e volta, e a gente fica sempre achando que está fazendo alguma coisa tão grande, tão demais, se cansa e diz assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu faço, e parece que nada consegue fluir, parece que nada consegue alcançar aquilo que eu tanto almejo. Para a gente que está olhando frente a frente a Bíblia Sagrada, nós percebemos que tudo é uma questão de disciplina, tudo é uma questão de nós buscarmos desejar a necessidade primeiro, para que depois venhamos relaxar e desfrutar aquilo que nós queremos e aquilo que nós tanto desejamos. E a nossa maior necessidade é o nosso tempo com Deus. Nosso tempo com Deus, ele é necessário, ele é preciso, é nele, dele, dispondo a ele, é que nós vamos receber o quê? Sabedoria. E a sabedoria é o quê? É o que a palavra de Deus nos disse hoje, que antes de nós buscarmos a riqueza, nós temos que buscar a sabedoria, para nós sabermos lidar com a riqueza. Amém? Então o tempo se compra com dinheiro. Como se compra com dinheiro o tempo? Eu não posso comprar que a partir de agora, ao invés do meu dia ter 24 horas, ele vai ter 25? Não é isso. Não seja assim. Não entenda dessa forma, não queira entender dessa forma, isso é feio, você não pensa assim. Isso não é um pensamento de ninguém que está me ouvindo, eu creio. Por quê? Porque o tempo se compra com dinheiro, porque um tempo em que eu posso tirar para estar cuidando da minha alma, orando, buscando. E se eu tenho um filho pequeno e eu posso pagar uma pessoa, ainda fortalecer uma casa, tendo uma pessoa que ganha um salário, e ela cuida do meu filho, e eu posso ter tempo para me ler a Bíblia, para me orar, para me buscar o Senhor, eu comprei um tempo ou não comprei um tempo? Comprei. Eu estou pagando alguém para fazer alguma coisa para mim, para que eu tenha aquele tempo para me devotar a Deus. Então, tempo se compra com dinheiro, gente. Não sejamos ignorantes. Nós temos que procurar simplesmente buscar sabedoria para entender o que se quer dizer a riqueza do tempo, né? Riqueza também relacionamentos. Relacionamentos em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que buscar as pessoas certas, corretas. Hoje está muito em alta dizer assim, que você precisa ter um mentor. Um mentor. Mas isso a palavra de Deus já dizia desde o início, desde mais de 4.000 anos atrás, Antigo Testamento. Todos os grandes homens de Deus, eles tinham uma pessoa a quem buscar para se aconselhar, a quem ouvir, em quem credibilizar que Deus falava. Aí os tempos vão passando e os nomes vão mudando. Mas a verdade é buscar alguém que você confie. Buscar alguém que já passou pelo processo que tu queres passar e que tem conhecimento, capacidade, história, tem know-how, tem autoridade para te conduzir aonde tu deseja chegar. Isso é um mentor, isso é uma mentoria. Isso é você alcançar aquilo que o outro quer. Aquilo que o outro tem, aliás. Você vai buscar aquilo que o outro tem. E para mim buscar aquilo que uma outra pessoa tem, o que eu faço? Eu me aproximo dela, eu converso com ela, eu pergunto dela, eu tiro minhas dúvidas com ela, eu apresento meus casos a ela, enfim. Ele me mentoria, ele me aconselha, ela me mentoria, ela me acompanha. E hoje
está muito em voga ter mentor. E Deus diz que você tudo deveria fazer debaixo de um conselho. Então, não é novidade quando se olha para a Bíblia. Relacionamentos daquilo que as melhores pessoas para caminhar contigo. Se você caminhar, irmão Tiago, você caminhar com um monte de pessoas que andam de skate, e elas só falam em skate, elas te explicam sobre skate, e elas te dizem onde tem as pistas de skate. E quando elas vão perto lá na tua casa, elas te convidam para ir para a pista de skate. Como tu gosta delas, tu vai para a pista de skate. E quando pensa que não, tu começa a olhar as piruetas, as acrobacias que eles fazem no skate. Tu começa a aprender o nome das acrobacias. Tu começa a aprender sobre o rolamento das rodas do skate. Tu começa a aprender as manobras. Tu começa a aprender alguma coisa. O que vai acontecer? Porque você se acompanha de skatista, você vai gostar de skate. Com quem você se acompanha, com quem você mais vive, é exatamente o fruto que você vai ser. Se você só se acompanha de pessoas que não pode te acelerar, que não pode te aumentar, que não pode te acrescentar, que não pode te dar melhorias, você vai também fazer o quê? Você vai enfraquecer. Você vai retroceder. Você vai bloquear. Você vai ser sustentação até um momento. E um dia você vai cansar. E aí você tem que pedir de Deus, levanta 1, 2, 3, 6, 10, 12 pessoas que venham me fortalecer. Porque eu tenho 1.200 pessoas que eu estou cansado de ensinar, de ser o único exemplo, de fazer por elas. Eu preciso de alguém que eu possa também me apoiar. Eu preciso de alguém que possa me dar a mão e me puxar. Eu preciso de alguém que olhe para mim e venha me amar. Eu preciso de alguém que na mínima coisa eu sinta que tem para me doar. Sim, nós precisamos. Nós necessitamos uns dos outros. E é por isso que Deus manda que nós tenhamos amor uns pelos outros. Relacionamentos no matrimônio, relacionamento nas amizades, relacionamento no teu ambiente de trabalho, relacionamento com os vizinhos, relacionamento na tua cidade, relacionamento de todos os jeitos. É uma riqueza. Relacionamento é riqueza familiar. Ter uma família é uma riqueza. Amém? Quem não considera ter uma família uma riqueza? Eu acho que não tem ninguém aqui. Todos nós consideramos ter uma família uma riqueza, é ser rico. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do... Se os filhos são herança do Senhor, e eu sei que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que tudo pode, é o Deus que mana e emana sobre tudo e sobre todos, e o filho é herança dele, então meus filhos são riquezas. Meus filhos são riquezas. Construir uma família é riqueza. Riqueza familiar. Aí nós temos riqueza de conhecimento. Riqueza de conhecimento. Como é bom a gente sair da ignorância. Como é bom a gente conhecer. Conhecer sobre várias coisas. Tem pessoas que são mais expert em umas áreas e tem outras que são mais expert em outras áreas. Tem pessoas que são experts na área de exatas, por exemplo, matemática, física, entendem muito bem a parte de números. Tem outras que têm mais dificuldades para número, mas são hiper experts em relacionamentos pessoais. São experts em RH e outros em finanças. Alguns são expertos em administração, outros são experts na área espiritual, outros são experts... Enfim, cada um na sua qualidade. Cada um na sua unidade de vida, porque nós somos únicos. Amém? Nós somos únicos. E todos nós trazemos talentos e trazemos as nossas particularidades. E por isso nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimentos. Nós precisamos ler mais. Nós precisamos nos instruir mais. Nós precisamos aprender mais. E conhecer, descobrir as coisas é lindo. Então, antes de nós sermos julgadores, nós deveríamos trocar a condição de ser julgador por ser curioso. Vamos ser curiosos. Ao invés de chegar e dizer assim, por que o Magno não está em pé?
Ah, é porque ele não quer assistir o culto. Com certeza não está nem interessado. Se eu perguntar agora, ele não sabe nem o que eu estou falando. Aí eu vou dizer assim, com o meu novo mindset, eu vou dizer assim, o que será que aconteceu porque o Magno está em pé? Coitado, ele não está nem conseguindo acompanhar o culto. É outro pensamento. Por quê? Porque já mudou. Eu fiquei curiosa de saber por que ele estava indo lá atrás. Ao invés de eu julgar por que ele está indo lá atrás por conta disso, por conta daquilo. Então a gente precisa o quê? Mudar a nossa mentalidade. E isso vai dar para nós o quê? Uma riqueza de espiritualidade. A nossa espiritualidade vai mudar. A nossa condição espiritual vai mudar. E a espiritualidade engloba um todo. A espiritualidade amansa o leão que tem dentro de nós. A espiritualidade trata a nossa alma, os nossos desejos e aquilo que nós temos de difícil. A espiritualidade traz à luz as nossas sombras. Pega nossas sombras todinhas e começa a colocar luz nelas, de pouquinho em pouquinho. Porque todos nós temos luz e temos sombra. Todos nós temos os momentos difíceis. Vem dizer que você nunca fica com raiva. Claro que fica. Você não tem aqui, aprendendo e conhecedor da palavra de Deus pelo conhecimento, você sabe que você não deve levar essa raiva à frente. Você não deve fazer com que essa raiva, permitir que essa raiva chegue a ser o quê? Uma ira. Então, a riqueza de espiritualidade é maravilhosa. Mas existe uma que eu pulei, e que está dentro, englobada assim, na riqueza da espiritualidade, que é a riqueza financeira. E a riqueza financeira, ela é desejada por todos. Ela é desejada por todos. E a riqueza financeira é bloqueada por muitos. Por muitos. Liberdade financeira te dá poder de decisão. Liberdade financeira te dá a condição de você saber gerir melhor o seu tempo. Liberdade financeira muda a tua mentalidade, para que a tua mentalidade seja uma mentalidade de uma pessoa realmente bem-sucedida, generosa, que possa doar e que não fique o tempo todo se preocupando em ter que pedir. Então, todas as pessoas almejam a riqueza financeira. Ser rico é uma pérola que eu vou te entregar agora. Ser rico é um estado de alma. Riqueza é um estado de alma. É um estado interno de ser. Primeiramente, espiritual. E dentro da vida espiritual, você é rico. Riqueza é um estado de alma, é uma tomada consciente de decisão. Eu quero ser rico. Eu sou rico. Mas a palavra de Deus diz que nessa riqueza tu não pode colocar o teu coração e nem pode reter. Porque a palavra do Senhor nos diz que é dando que se recebe. Então nós temos que ter riqueza para nós expandirmos. Então quanto mais nós temos, mais nós expandimos. E quando nós expandimos, nós fechamos de novo. E quando a gente chega aqui, cresceu. E a gente expande. E quando a gente fecha, cresceu. E a gente expande. Quando a gente chega, cresceu. E a gente expande. E quando chega, cresceu. E a gente chega naquele versículo que diz: vamos andar como quem sonha, com os braços cheios de molhos de alegria. Porque quanto mais tu dá, mais tu recebe a palavra de Deus, numa economia totalmente diferenciada, nos ensina isso. Nós temos que ter riqueza para expandir, para abençoar. Existe um estado interno, dentro de nós, que produz escassez. Todos nós temos um estado de escassez, um estado de infelicidade. É aquele estado quando de repente você pensa que não, lá está você, jururu, murchinha, e se pergunta: meu Deus, eu não sei porque eu estou assim. Você entrou no teu estado de escassez de alegria, escassez de um sorriso, escassez de se sentir bem, escassez de se enxergar, escassez de se ver, escassez de tudo, e até financeiro.
E esse estado de escassez, quando se trata da finança, e quando se trata de tantas outras áreas, mas eu estou falando agora especificamente das finanças, é um estado de comparação entre o que você quer ter e o que você não tem em relação ao que os outros já possuem. Aí sabe o que acontece? Você começa num estado de comparação, porque os outros têm, porque fulano tem, porque eu não tenho. Mas por que fulano tem? Se eu faço isso, isso e aquilo, e fulano não faz aquilo. Aí você entra num estado de julgamento. Olha o carretel de problema que você vai trazendo e você vai se afastando do teu estado de graça. Aí você quer ter, mas você não cumpre princípios. Você quer ter liberdade financeira, mas você não sabe viver liberdade, nem sequer de enxergar o outro ter. Ah, mas eu não tenho inveja. Tem inveja. Toda vez que você se incomoda com alguém que tem mais, independente de quem seja ele, independente, coloca defeito, faz isso, faz aquilo. Não, isso não é legal. Não é o que Deus espera de você. Isso não é bom para o seu crescimento. Você não vai ter crescimento. Isso não vai produzir para você frutos. Então você precisa olhar para o teu estado, qual o estado que você está. Não adianta você olhar para o que te falta comparado pelo que os outros têm, porque senão esse estado vai te colocar em uma condição de sofrimento. O estado interno de sofrimento é justamente o estado comparativo. Toda vez que tu começa a te comparar com outras pessoas, o pastor Ítalo falou aqui, quem não está satisfeito com alguma coisa do seu corpo físico, aí você vai lá e diz assim mesmo, nossa, eu queria ser magra, eu queria ser mais bonito, porque fulano é bonito. Poxa, você é lindo. Poxa, você não é magra se você não quiser. Tudo é o teu querer. Tudo é o teu desejar. Tudo é o teu estado interno. Se o teu estado interno estiver bem, todas as outras coisas vão ficar. Tenha certeza disso. Agora, se o teu estado interno está de sofrimento, pode ter certeza que tu vai viver no querer. E na comparação, e no nível de comparação. E numa insatisfação terrível. Porque no fundo, você fica dando chiliquito dentro de ti, se incomodando com os outros, com o que os outros têm e sofrendo. Tem gente que tem muito dinheiro e quer sempre mais, para quê? Para esboçar. Porque acredita que dinheiro é tudo. Que pena, que pena. Esse pensamento, esse sentimento, ele não vem de Deus. E essas pessoas não conseguem perceber qual é a vontade de Deus. E aí, elas ficam numa situação em que elas imaginam que é a melhor situação do mundo, e pode até ser do mundo realmente, mas elas não entendem que isso não satisfaz a alma delas. E dentro delas vai existir sempre um vazio. Que pena, porque ninguém pode ser plenamente feliz. E ninguém pode ser livre de dissabores, porque tem uma única coisa chamada dinheiro. Isso não existe, nunca vai existir. Dinheiro dá status. Dinheiro dá poder. Dinheiro dá 1 milhão de amigos. Entre aspas, dinheiro dá 1 milhão de amigos. Muita gente vai querer ficar perto de você sempre. Por quê? Porque são o que Provérbios diz, as sanguessugas, elas vivem só dizendo o quê? Repete aí, quem lê a Bíblia sabe. O que é que elas dizem toda hora? Dá. Entendeu? Aí 1 milhão de amigos que se aproximam não porque te querem bem, não porque querem te ajudar, não porque chegam para te fazer crescer e prosperar, não porque querem fazer você multiplicar e transbordar, mas porque querem dar. E aí, dinheiro dá sensação desse poder, mas não compra felicidade, amor e salvação. Dinheiro não compra felicidade, amor e salvação. Isso é um estado de alma. Isso é uma entrega que foi nos doada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, pastora, você dizendo tudo isso, você quer ser rica? E você está pregando, nos ensinando a ser rico sim, por que não? Eu te digo, quero
quero, quero, quero e mais quero. Quero de novo. E se quiser, repito mais 3 vezes, eu quero. Aliás, eu nasci rica. Do ventre eu já era rica. Só que eu passei muito tempo sem dinheiro. Eu passei fome. Várias vezes, de vez em quando, eu fico sem dinheiro. Mas eu sou rica. Por quê? Porque riqueza está aqui. Riqueza está aqui. Riqueza é um estado meu de vida, de escolha. Riqueza é uma bênção divina que te acelera. É uma bênção divina que te chama para uma vida de prosperidade. Você pode ter uma alma rica, um sentimento de vida, de riqueza, de bondade, de amor, de congruência com tudo aquilo que Deus manda que você faça. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele tirou José de um buraco. Ele tirou José da prisão. E Ele colocou José onde? Aonde que Ele colocou José? Num palácio. No palácio de quem? De Faraó. Ele colocou José no governo do Egito. Né? Foi lá para ser o primeiro-ministro de Faraó. Não é isso? Então, ele não fez exceção de tirar um cara que estava o quê? Estava desprezado pela família. Foi vendido pelos irmãos. Mas ele foi lá, pegou José, tirou do buraco e colocou no trono. Aí, ele enxergou e levou ao céu uma prostituta chamada Maria Madalena. Ele tirou aquela mulher de dentro dos prostíbulos, de dentro dos lugares onde ela precisava não, tinha escolha, eu não sei dizer, enfim, era a vida dela, eu não estou aqui para dizer porque ela fazia, ela que sabe, e Deus sabe também. E ele foi lá, buscou ela, dentro do prostíbulo, chamou ela, acolheu ela, salvou ela e a casa dela. Amém? Salvou ela. E deu a ela o quê? Tirou do prostíbulo e levou para o céu. Deu a ela céu. Ele arriscou. Aliás, ele riscou um decreto de morte que já estava escrito para Moisés. Ele simplesmente foi lá. Todas as crianças irão morrer. Decreto assinado por Herodes. Por quê? Porque queria alcançar Jesus Cristo. Porque queria alcançar todas as crianças daquela época. O que aconteceu? O que aconteceu é aquele decreto, quando foi decretado que todas as crianças das hebreias iriam morrer. O Senhor foi lá, riscou o decreto e criou uma estratégia para que aquele bebê descesse naquele cestinho de palha e fosse encontrado pela filha. De quem? De Faraó. E ele foi morar onde? Dentro do palácio. Dentro do palácio. Ele risca decreto de morte, leva para o trono. Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para te dar oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de chegar até Ele. E depois, o Espírito Santo, Jesus Cristo subiu ao céu, voltou para casa e deixou o Espírito Santo para zelar por você, para cuidar de você, para lembrar você, para instruir você, para capacitar você, para doar a você tudo aquilo que você precisa e conduzir você no caminho que você necessita andar. Tudo isso por quê? Tudo isso porque Ele te ama e porque Ele quer que você creia, que você prospere, que você enriqueça em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Pastora, mas se o dinheiro não compra amor, não compra felicidade, não compra salvação, para que serve? Para te dar tempo, para te dar liberdade, para te dar qualidade, para te dar conhecimento, para te dar sementes, de tu poder plantar na vida do teu próximo,
de tu poder plantar na vida do necessitado. Porque existe duas categorias, o que dá e o que pede. Existe o que tem e o que necessita ter. Você quer ser quem? Você quer ser o que dá ou você quer ser o que pede? Você quer ser quem? Você quer ser o que dá ou você quer ser o que pede? Se você quer ser o que dá, você tem dado. Você precisa dar. Porque senão até o pouco que tu tem te será tirado. É preciso dar. É preciso ver. É preciso perceber. E não, como o pastor também hoje falou, mas também não ser leviano com o que Deus nos dá. Ah, é para dar, eu vou dar. Fulano pede responsavelmente, fulano pede só para si, fulano pede por pedir, fulano pede porque tem costume de ser pidão, fulano pede porque mente para mim, fulano pede. Não. Não vamos também ser levianos com aquilo que o Senhor está nos dando. Se Ele nos dá, nós temos que ser realmente cuidadosos, zelosos com aquilo que Ele nos dá. E Deus almeja encontrar qualidade em você, em mim e em você, para nos fazer prosperar. Ele almeja te entregar mais riquezas do que você já tem. Tenha certeza. Ele está preparado para te entregar mais riquezas do que você já tem. Mas não esqueça que ninguém tem de Deus a permissão de acumular riquezas. Você não pode acumular riquezas, mas sim, você tem que ter para transbordar na vida dos outros. Temos que dar, temos que multiplicar. Não levianos, mas responsáveis com tudo aquilo que recebemos, temos que saber dar. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos crescer no conhecimento. Nós precisamos crescer na sabedoria. Nós precisamos crescer nos princípios bíblicos. Nós precisamos crescer em tudo aquilo que Deus nos ensina. E é isso que vai fazer a diferença para nós. Se você quer ter riqueza para acumular, Deus não vai te dar. Se você quer ter riqueza só porque você pensa no carro importado que você vai comprar, pode ter certeza que Deus não vai te dar. Mas se você pensa em ter riqueza e você puder ajudar, e você puder multiplicar, e você puder ver o que você pode fazer pelas pessoas que estão ao teu redor, e até mesmo pelas pessoas que estão no planeta, e você ser um transformador de vidas, tenha certeza que Deus vai olhar do alto céu e vai dizer: você está preparado. Você está preparada. Eu vou investir sobre você. Amados, o Senhor nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, tem colocado os olhos sobre nós. Está com os olhos sobre nós. Quando eu paro e olho para a Bíblia, eu olho para tudo isso que eu acabei de dizer, eu olho para a Bíblia, de todas as minhas crises e de todos os meus pré-julgamentos e achismo, eu paro. Eu paro. Com todos os meus pré-julgamentos e todos os meus achismos, eu paro, eu me decido, bloqueei, parei bem aqui. Eu não quero mais ter isso. O cara está vivendo um princípio que eu não vivo. E ele não se declara cristão, que eu me declaro ser. E é por isso que ele tem muito, e eu pergunto por que eu não tenho. Falta de sabedoria, falta de visão, falta de buscar coisas maiores. Aí você diz assim: pastora, você não está exagerando pregar uma mensagem dessa? Aqui dentro da nossa congregação em Roraima, norte do Brasil, realidade de condições financeiras bem diferente, lá do centro norte, do centro do país. Aqui nós não temos indústrias, nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós temos poucos empresários aqui dentro dessa sala, dentro dessa igreja, dentro dessa congregação. Por que tem pouco? Porque você não se prepara para ter. Porque você foi chamado para ter mais. Porque você foi chamado para ser melhor. Porque você foi chamado para olhar para o mundo inteiro e se sentir útil e capaz de atender o mundo inteiro. O problema é que a sua visão é pequena. Os seus sonhos são pequenos. As suas conquistas serão pequenas. E o seu tamanho será pequeno. Você precisa pensar grande. Nós estamos com um projeto dentro dessa igreja grande de abarcar o mundo. Quando eu digo isso para as pessoas perguntam e olham para mim e dizem: onde é que você mora? No norte do Brasil.
O que você tem e eu não tenho é nada de mim mesmo. Eu só tenho tudo de Deus. E me respeita que meu Pai é grande. E Ele pode. E Ele manda em ti. E se tu tem alguma coisa, pode ter certeza que é porque Ele permitiu. Porque sem a permissão dEle nada acontece. E ponto. Enfim. Eu tenho um mentor cientista de desenvolvimento humano, que é o JRM, e ele escreveu no livro Mindset Milionário, ser rico é ter a possibilidade de impactar a vida do maior número de pessoas. Isso, ser rico. É você ter a possibilidade de impactar a vida do maior número de pessoas. Com o quê? Com conhecimento, com amor, com a palavra de Deus. Deus quer prosperar você. Deus quer te entregar riquezas. 2022, o melhor ano da minha vida. Diga assim, o melhor ano da minha vida. Deus quer prosperar você para quê? Para você ajudar a diminuir a fome na terra. Deus quer prosperar você para quê? Para você acolher necessitados. Deus quer prosperar você para você confortar o órfão e a viúva. Deus quer prosperar você para quê? Para você expandir conhecimento, aceleração, vida, abundância, testemunho para com Deus. Você é próspero. E sendo você próspero, você vai conseguir levantar escolas de vida, escolas de ensinamentos, escola de testemunho. Você é próspero, e sendo você próspero, crente, mais templos serão construídos, porque você mesmo vai lá e ajudar a construir. Sendo você próspero, meu irmão, mais projetos serão executados, projetos que abraçam, projetos que tomam pessoas, projetos que cuidam dos necessitados. Você é próspero, então você agora tem capacidade, e você tem mobilidade e liberdade financeira para abrir um instituto para servir as pessoas. Você é próspero, então mais famílias poderão ser recebidas como trabalhadores, e você vai gerar renda, vai gerar emprego, porque você é próspero, porque você tem uma empresa, porque você gera salários, porque você ajuda pessoas, porque você alcança famílias, porque você faz o que Deus quer. Você é próspero, mais terra plantada para alimentar a cidade, mais terra plantada para alimentar quem não pode ir para o campo. Você é próspero, mais gado para ser criado, engordado, para trazer a picanha para a tua mesa. Você é próspero, então receba a prosperidade do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nunca esqueça de amar as pessoas e de querer fazer a diferença nesse mundo. Sai dessa situação de ser mediano. Vem ser extraordinário. Para de querer ser mediano. Chega de ser mediano. Não esqueça de amar e respeitar as pessoas e querer fazer a diferença nesse mundo. Lembre-se sempre, de sempre se lembrar e nunca mais esquecer. Como é que é essa frase, pastora? Lembre-se sempre, de sempre se lembrar e de nunca mais esquecer que cada pessoa que Deus levanta e prospera é para executar um projeto do céu na terra. É dando que se recebe. E todos que Deus levanta e prospera é para executar um projeto novo do céu na terra. E é para isso que você está aqui, que você veio aqui para ouvir essa mensagem. Amém? Glórias a Deus. Cadê os ricos que estão aqui dentro? Levanta a mão e grita. Eita glória! Estamos aqui. Vamos adorar ao Senhor com 2 louvores, com muita alegria, com muita alegria. E fique de pé. Eu ainda quero, enquanto os meninos se preparem, eu quero orar por você. Excelso, poderoso, glorioso, majestoso Deus, Senhor dos exércitos, dono do ouro e da prata, a ti a honra e a glória. Hoje tu deste um brado de vitória dentro desta casa de oração. Hoje tu trouxeste uma palavra: bem-aventurado é aquele que ouviu, meu Senhor. Hoje tu trouxeste uma palavra que nos acrescenta, que nos transforma, que nos molda, que quebra tudo aquilo que estava nos prendendo, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser, meu Deus, cada dia melhor, um instrumento maior de bênção, para que possamos alcançar vidas. E é isso que nós queremos, Senhor. Tomamos essa palavra de pronto ao nosso coração, levamos conosco, meu Senhor, e nos revigoramos com um alimento
forte, suprimento vivo, que haverá de dar sempre a sustentação devida em todos os dias de nossa vida, na certeza de que estamos aqui para crescer, para prosperar, para sermos mordomos, administradores desse reino, dessa terra, do ouro, da prata, de tudo que tu és dono, porque somos teus filhos e devemos apenas saber trabalhar com o que é teu, para que tu coloques, meu Senhor, a responsabilidade sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor, o Filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É isso que somos e é isso que a partir de agora viveremos para a glória de Deus Pai. Aquele que crer, diga amém. Receba e vamos adorar o Senhor.